com os slides. Vocês estão vendo essa apresentação? Estou. Ainda não apareceu não, professora, para mim. Agora apareceu? Agora Está na tela cheia. Está na tela desenhos, as suas famílias, elas conseguirão fazer o upload de todas as ilustrações? Desculpa, não ouvi quem falou. Quem falou, eu não ouvi, gente. Não, desculpa, professor, meu áudio estava aberto. Desculpa, fechei sim. agora, tá? Então, vamos lá. Quem não esteve na aula passada, tem gente que é a primeira vez, que está me vendo, que está ouvindo a aula? Todo mundo esteve na aula? Todos eu sou a primeira vez. Então, vou fazer um pequeno resgate, desculpem, só para ficar equalizado a questão das informações, né? Meu nome é Acácia, eu sou psicóloga há 23 anos, formado pela PUC Goiás. Minha formação, eu tenho formação em análise do comportamento, né? No caso, em clínica, com base nas teorias de terceira geração, que são as bases contextuais, que é a arte, a teoria de aceitação e compromisso, e a DBT, que é a terapia comportamental dialética. Além disso, eu tenho uma experiência também na área organizacional, com formação em gestão de empresas, né? MBA em gestão empresarial pela UFRJ, e também formação em gestão de pessoas pela Universidade Estadual de Goiás. Na aula passada, nós trabalhamos os paradigmas, os pensamentos, tanto o pensamento que vigorou até a metade até a Idade Média, que foi o pensamento religioso, passamos pelo pensamento moderno e chegamos ao pensamento sistêmico. E hoje nós vamos trabalhar as escolas de terapia familiar sistêmica. Tudo bem para vocês? Posso continuar? Estou falando rápido? Pode continuar, professora. Ok, vamos lá, então. Professora, antes da senhora dar entrada na matéria, eu queria só fazer uma pergunta. Pois não. Nós podemos ter acesso a um grupo de WhatsApp com você, ou pelo menos ao seu WhatsApp? Sim, eu vou fazer isso conforme a sugestão do Rafael, tá? O Rafael já adiantou, né? Porque é muito difícil, sabe? A gente ficar sem comunicação, sem te avisar que a gente não conseguiu entrar, para você mandar um link de convite para a gente. Sim. É estressante, sabe? Eu não sei se o Rafael e as meninas vão concordar. Não, mas o Rafael colocou esse estresse, e eu vou dizer que o estresse, ele é de via dupla, ele também é meu, porque até 5 horas da tarde, eu não tinha conseguido entrar no AVA. Então, tal qual vocês estão ansiosos, estressados com relação a isso, o professor não fica diferente, ele não é indiferente a isso, né? Eu fiquei... Aí, o que acontece? A gente fica estressado com relação a essas questões, né? Então, você pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso, vou pegar os contatos e fazer esse grupo para ficar mais fácil e também deixar para que a nossa relação fique um pouco mais próxima, né? Certo? Pessoal? Certo. Ok. Posso continuar? Pode. Ok. Então, na aula passada, nós trabalhamos um pouco como que a cibernética entrou na vida, na história da terapia familiar sistêmica. E como que ela entrou? Ela entrou com a e a transdisciplinaridade. Quais foram os principais cientistas que trabalharam nisso?
a gente trabalhou na aula passada, principalmente o Werner e o Batterson. Mas eu quero discutir aqui que a questão da cibernética não ficou só no campo da psicologia. Houveram outros teóricos que também contribuíram para que a interdisciplinaridade da cibernética pudesse contribuir na terapia sistêmica, certo? Então, foram esses teóricos que vocês estão vendo aqui que interferiram, que contribuíram para que hoje não há que se falar mais numa ciência muito especialista, mas sempre falar na e na transdisciplinaridade, na questão transversal dos conhecimentos, certo? Ok, pessoal? Ok, professora. Ótimo. Além disso, vocês se lembram que eu trabalhei com vocês a questão da cibernética de primeira ordem e a cibernética da segunda ordem. Na primeira ordem, qual que é a diferença? A gente trabalhou que o observador, ele não estava no fenômeno, ele se excluía, ou seja, eu era terapeuta, mas eu estava me excluindo daquele contexto, é como se eu fosse um não participante, uma pessoa neutra. Dentro desse contexto, tem a questão da primeira cibernética ligada ao feedback negativo, e a segunda cibernética, que foi o feedback positivo. Lembrando que esse feedback negativo e positivo não tem a ver com reação negativa com reação positiva. Eu vou mostrar no slide que vem. E a de segunda ordem fala que a presença do observador interfere no fenômeno. E é hoje o que a gente trabalha em terapia familiar sistêmica, ou seja, eu, enquanto terapeuta, interfiro na dinâmica daquela família. Vocês podem se lembrar que eu trabalhei esse slide com vocês. Vocês se recordam? Sim, professora. Ótimo. Então, o que a gente trabalhou naquele dia? Por que eu quis resgatar esse slide? Porque na primeira vez nós trabalhamos só o lado esquerdo da espiral histórica do pensamento sistêmico. E agora a gente vai trabalhar o lado direito. Lembrando, como eu falei para vocês, na primeira ordem, o feedback negativo era considerado negativo quando ele mantinha o sintoma, né? Ele mantinha um sistema, o sintoma no sentido de feedback. E ele era positivo quando ele tentava se automanter, mesmo o sintoma ele ficava se mantendo. Então, essa é a diferença da cibernética de primeira ordem, onde o observador está fora do contexto, e de segunda ordem, que o observador já está no contexto. O que vocês podem entender? É uma questão histórica, só para vocês entenderem como que o pensamento foi evoluindo. Como que os teóricos, no começo, pensavam que eles podiam ser isentos. É igual vocês estão falando dessa ansiedade de vocês aí, de não ter contato comigo, isso dificulta. Da mesma forma, eu não posso ficar isenta a esse sentimento de vocês. Eu também faço parte do grupo de vocês e também tenho essa ansiedade também de, por exemplo, às 5 horas da tarde eu não estou conseguindo entrar no AVA. Isso gera também uma ansiedade para mim. Então, é sempre num contexto, num sistema. Se nós fazemos parte de um sistema aluno-professor, eu interfiro também nos comportamentos de vocês e vocês interferem no meu. Não tem como eu me ficar neutra diante daquilo que vocês falam para mim, entendeu? É a mesma coisa transportando para a terapia familiar sistêmica. Não há como se falar da gente não interferir naquela família. A gente é participante também daquela estrutura. Mas é importante vocês saberem como que evoluiu o pensamento, como que foi a história desse pensamento. Compreenderam? Compreenderam, pessoal? Ótimo, sim. Podemos passar para frente? Tá. Ótimo. Pode falar. Por exemplo, na terapia, sim. essa questão
feedback, aluno e professor, transportando para psicólogo e a família. Sim. A gente vai cuidar daquela família, que vai o esposo, a esposa, sim, os filhos. E o psicólogo, ele, hipótese nenhuma, pode pender para nenhum lado. Exatamente. Ele tem que ser neutro, mas não é aquela neutralidade, aquela questão britânica, não. Ele tem que ouvir de forma igual todos os participantes, mas o que eu estou querendo enfatizar, eu não sei, daqui eu não consigo ver quem está falando. Quem? A Naldimar. Naldimar, o que acontece? Ele é neutro. Só um momentinho, por favor. Não entendi. Deu uma interferênciazinha aqui. O que eu quero dizer com isso é que, enquanto terapeuta, eu interfiro na dinâmica daquela família. Eu sou também participante. Na medida que a gente vai conversando, fazendo as narrativas e as reflexões, aquilo que é dito dentro do consultório vai repercutir na família, entendeu? Uhum. Então, ele também é membro participante. O que não pode é você dar tratamento desigual para os membros. Ou seja, eu ouvir mais o pai, eu ouvir mais a mãe. Você tem que tentar equalizar isso dentro da sessão terapêutica. O que eu estou falando é uma outra questão. É você participando daquela dinâmica, que a partir do momento que a pessoa te procura, seja individual, seja casal, seja família, você começa a participar daquela família. As discussões que são ditas em sessão, elas são transportadas para o dia a dia. E, na verdade, é o que a gente gostaria que acontecesse, que a terapia não fique só dentro da sessão de 50 minutos, né? Ela tem que atuar fora do consultório. Ela não pode só ser os 50 minutos. É isso que a gente sempre fala. A terapia não é só os 50 minutos que você está na frente do profissional terapeuta. Ela tem que funcionar fora. Tanto as narrativas quanto as reflexões, elas precisam ser fora do ambiente que é a sessão terapêutica propriamente dita. Entendi. Entendeu? Uhum, entendi. Muito obrigada. É isso que eu estou enfatizando, tá? Tá. Só um momentinho, por favor. Só um momento. Só um momento, por gentileza. Pessoal, a Elaine está pedindo para que eu compartilhe o link com ela. Eu vou parar de compartilhar a tela e compartilhar o link com ela. Só um momento, por gentileza, tá? A transmissão vai parar só um pouquinho enquanto eu transmito o link para ela. Você parou de gravar? Não. Voltamos, pessoal. Desculpa a incômodo aí. Então, vamos voltar. Todo mundo está me ouvindo, pessoal? Oi. Sim, professora. Ótimo, ótimo. Desculpa pela interrupção. Então, nós vamos agora trabalhar a escola estratégica. Na escola estratégica, o principal teórico é o Warley. Ele, juntamente com o Jackson e o Batterson, vocês lembram que o Batterson foi o que criou a questão do duplo vínculo, vocês se recordam?
Lembra daquela questão que eu coloquei do duplo vínculo, da comunicação que era falha entre o que era dito e o que era expresso pelas questões do corpo, né? Então, esses teóricos também tiveram influência na escola estratégica. O termo estratégico vai descrever qualquer terapia que o terapeuta realiza ativamente intervenções para realizar problema. Ou seja, o sintoma que é trazido pela família é aquilo que o terapeuta vai trabalhar. Mesmo se ele vê que tem outros comportamentos que são relevantes, o que vai ser trabalhado é o que a família trouxe como problema. Então, você veja o tanto que o pensamento dos nossos teóricos, como eles começaram, né? Hoje, se a gente for falar isso em terapia, a gente quase, né, leva um pescoção do cliente. Os princípios gerais da terapia estratégica, da terapia estratégica, ela é focada no sintoma, aquilo que é trazido pela família. A tradução do sintoma são em termos de comportamentos, ou seja, se a pessoa fala, meu filho é hiperativo, o terapeuta vai ficar procurando dentro dos relatos aquilo que vai definir aquela hiperatividade. Ele não vai pesquisar se aquilo é verdadeiro ou se tem outros comportamentos relevantes dentro daquilo que na hiperatividade. Ele vai tentar descrever aquele comportamento dentro daquilo que a família coloca como sintoma. Então, os sintomas, os conflitos, os problemas, são algo danosos, disfuncionais para as pessoas. E elas ficam retidas e ancoradas em padrões de relações interpessoais em laços recorrentes, conhecido como regras familiares. Então, dentro dessa escola estratégica, vai entender o sintoma como alguma coisa de uma regra familiar que não tá dando certo, que não está fazendo, que está produzindo esse sintoma. Entendido, pessoal? Pessoal, entendido? Sim, sim. Ótimo, ótimo. O papel do terapeuta nessa escola é identificar padrões, comportamentos, sintomas e tentar modificar. Aí você pensa, você chega à terapia e nessa escola, por essa escola, você vai tentar modificar o comportamento do cliente. No caso, se for a criança com hiperatividade, e tentar tratar aquele ritual, aquela regra que não está funcionando para aquela família. Então, nessa terapia, gente, desculpa, foi um barulho aqui na minha casa, perdão. É uma terapia breve, de 5 a 6 sessões, que poderiam ser semanais ou quinzenais, que nem sempre o todo da família poderia estar lá. Poderia estar o casal e o filho, ou só a mãe e a criança, ou o adolescente, né? E o trabalho era feito em equipe. Quando a família tinha os terapeutas, um terapeuta e uma dupla, e aquela equipe que ficava atrás do espelho, no espelho tridimensional. E naquela época era gravação em vídeo, né? E aí eles viam essas condutas, dividiam e posteriormente traçavam as condutas dos pais para tentar resolver o problema. Então, quer dizer, o terapeuta ficava totalmente fora do contexto da família, ou seja, ele via o problema, ele ouvia, focava no problema, focava na regra, focava naquilo que estava aparecendo, discutia isso com a equipe que estava atrás do espelho e tentava modificar o comportamento. Era isso que era feito nessa escola estratégica. Entenderam, pessoal? Pessoal? Sim, professora. Então, vocês podem perceber que essa escola tratava só o problema. O que hoje a terapia sistêmica não faz, não tem mais essa condução. A condução é bem mais abrangente do que tratar sintoma.
porque você está tratando o sintoma, não está tratando a causa. Então, por isso que a escola estratégica foi evoluindo, né? A próxima essa escola estratégica, ela é como se fosse, eu não estou sabendo o termo, doutrinar para mudar o comportamento, para mudar o problema. A palavra doutrinar fica um pouco Ela não forte. é doutrinar, não. Ela quer modificar o comportamento através de técnicas. Não é essa palavra, não. Treinar. Acho que seria mais ou menos isso. O treino... Não trata a causa, né? Na verdade, seria treinar dentro de uma caixinha. Treinar dentro daquilo que era considerado padrão para aquela época. Porque quando você faz o treino e ele tem uma função, ele sai desse contexto negativo, né? Ele sai desse contexto da caixinha. Agora, quando você tenta modificar o comportamento e tentar colocar ele dentro da caixinha do normal, ou do esperado, ou daquilo que é considerado razoável, aí você tenta moldar o que hoje a gente não pode, a gente não trabalha mais assim, né? Hoje, seja qual for a abordagem que o psicólogo trabalha, a nossa tentativa não é modificar comportamento, é a tentativa de que a pessoa se autoconheça, Oi? Desculpa, não ouvi. Assim, conduzir a família a se modificar por si só? Só que é uma condução, na verdade, hoje a gente conduz também, mas é uma condução que você leva a autoconsciência, o autodescobrimento, a autoaceitação, o que é diferente, né, Naldimar? É bem diferente daquilo que eles estão propondo aqui na escola estratégica. Eles queriam tratar apenas o sintoma, fazer com que esse sintoma diminuísse e a família entrasse como se fosse uma família normalzinha, que muitas vezes não cabe dentro dessas caixinhas, né? O que é normal para uma família, muitas vezes não vai ser normal em outra. Ou melhor dizendo, o que é natural para uma família pode não ser natural em outra família. Porque vai depender do quê? Vai depender do contexto que aquela família está inserida, certo? Então, essa escola, ela foi importante no sentido de entender, avançar um pouco mais daquilo que Batterson fez, da questão do duplo vínculo. E ela trabalhou o sintoma, mas isso não deixava com que a família evoluísse, porque a tentativa é de ter essas relações trabalhadas de uma forma interessante, e não moldar o comportamento no sentido de, por exemplo, você tem que ser... você não pode sorrir mais alto, você não pode gesticular, você tem que sentar-se de forma assim, assado, em determinada situação. Não que isso não seja uma regra, mas, quer dizer, às vezes isso numa família não é regra, né? O que é regra numa família, o que é determinado em uma família pode não ser em outra. Principalmente hoje, que vai ser tema das nossas próximas aulas, com relação das famílias que são reconstituídas. Hoje é muito difícil assim, é bem natural você encontrar famílias que foram reconstituídas de recasamentos, ou famílias homossexuais, heterossexuais, ou famílias de casais mais novos, de casais mais velhos. Então, quer dizer, hoje, se a gente fosse trabalhar na escola estratégica, a gente ia se deparar com esses contextos, que essa escola não tratava naquela época. Entendeu? Professora, até quando utilizou esse método dessa escola estratégica? Essas questões de datas, elas são muito... Uma média. Mais ou menos 1950, 60... Porque a próxima, a gente
estava lá por volta de 1962. Na verdade, a gente coloca dessa forma do ponto de vista didático para vocês, mas não acabou uma e começou a outra. Uma foi interferindo na outra e foi influenciando a outra. Não acabou uma e terminou a outra, você entendeu? Uma foi influenciando a outra, que é o que eu vou dizer agora com relação à escola estrutural. A escola estrutural, ela é mais conhecida, vocês vão ter mais acesso a esses conteúdos, porque é um teórico que muitos já ouviram falar ou já viram citações, que é o Minuchin. Ele era argentino, foi radicado nos Estados Unidos, ele era de origem judaica. Ele formou em medicina, especializou-se em psiquiatria infantil. Por que eu coloco essa descrição dele? Porque isso vai interferir no que ele propõe na escola estrutural. Ele trabalhou com crianças que, após a Segunda Guerra, que não tinham a figura do pai. Aquela figura do pai não estava representada na estrutura. E, a partir daí, ele começou a estudar essas relações dessas figuras, né? E começou a trabalhar com crianças e adolescentes com problemas de condutas. Condutas, roubo, condutas com questões que não eram lícitas. Em 62, houve um grande encontro sobre terapia familiar, que foi o encontro de Palo Alto, que foi na Califórnia. Lá, ele teve a influência do Haller, que é da escola estratégica. Então, por isso que eu falo para vocês que não é rígido. Começou uma, terminou a outra. Não, um foi influenciando o outro e o pensamento foi evoluindo ao longo do tempo e também ao longo das transformações que o mundo aconteceu. Houve a guerra, houve a questão das invenções, da questão da pílula anticoncepcional, que interferiu muito na família, que a gente vai falar em outras aulas. Então, a partir do que a escola estratégica fez, ele tentou avançar. No que ele tentou avançar? Ele vai conceber a família como um sistema organizado hierarquicamente e constituído de subsistemas. Se a família é um sistema, nós temos subsistemas. O que seriam esses subsistemas? Nós temos o sistema individual, que é relativa à minha individualidade, eu enquanto membro da minha família. O sistema parental, que é pais e filhos, né? O meu subsistema entre os pais e os filhos daquela família. O subsistema conjugal, que é marido e mulher. E o subsistema fraternal, que é entre irmãos. E esses subsistemas, eles são demarcados por fronteiras. E quando essas fronteiras elas não são estabelecidas, segundo essa escola, começa a haver o sintoma, a questão das dificuldades com relação a isso. Vocês leram a pré-aula? Alguém leu alguma coisa sobre a pré-aula? Lá tem um exemplo. Lá, então, se você... Professora, eu estou sem acesso ao AVA. Hoje e por quê? Um caminho. Meu AVA não está abrindo. Sim. Hoje, agora, consegui um caminho agora à tarde. Amanhã eu vou testar para ver se eu consigo baixar e ler todo o material e começar a fazer minhas atividades. Tá certo. Não, mas eu faço um resuminho para vocês aqui. Lá no livro, tem um exemplo que é um casal, né, que tem 3 filhos, onde o filho menor, o filho do meio, que tem 13 anos, é considerado agressivo na escola e tá com problemas, e aí é chamado para ter esse encontro com a terapia de família. Ele está com más companhias. E a hora que chega para essa sessão, eles se sentam de forma diferenciada.
sentam a mãe, o filho, que é considerado o problema, e a filha. E o filho menor senta um pouco mais separado. E o pai um pouco mais separado ainda de toda a família. Então, assim, o pai e a mãe estão distantes, o filho do meio está aliado à mãe junto com a irmã, e a filha fica bem próximo da irmã, do irmão mais novo, que tem uma relação maternal com esse irmão mais novo. Então, por essa escola aí, a intervenção seria refazer esses subsistemas, né? Delimitar essas fronteiras, estabelecer quais seriam o papel do subsistema parental entre pais e filhos, o sistema conjugal entre marido e mulher e entre irmãos, né? Esse foi o exemplo que foi colocado no livro, segundo essa escola estrutural. O que hoje a gente faria diferente. Professora. Sim, Rafael. Nesse caso aí, professora, a gente já vê que a família não é bem unida, né? Que o pai está assim, distante, a mãe, né? Exato. Não tem aquele conjunto, a formação dos outros, né? Então, assim, são desligados uns dos outros. Os membros da família não estão integrados no mesmo sistema. É um sistema diferente, né? Segundo essa escola aí, existe um problema que a gente coloca aqui, que são as fronteiras, né? As fronteiras não estão bem delimitadas, os papéis não estão sendo feitos de forma coerente segundo os subsistemas. Segundo essa escola aqui, viu, Rafael? A gente vai trabalhar sempre com relação à escola. Hoje, a gente teria uma outra conduta, tá? Aguarda lá que... Calma que nós chegamos lá, viu? Vamos lá, então. Então, o terapeuta orientado para a estrutura, o que ele fez? Ele identificou, tipificou essas fronteiras, se elas são existentes, inexistentes, definidas, permeáveis ou impermeáveis. Por exemplo, a relação que tem a mãe, o filho considerado problema e a irmã, formou um subsistema que não tá muito bem definido. Ou, por exemplo, não está muito, vamos dizer, adequado. E o que o terapeuta vai fazer? Ele vai reorganizar a localização espacial dessa família durante as sessões. Então, ele tenta fazer isso, ele descreve isso no livro, buscando um rearranjo. E quando isso acontece, há um incômodo muito grande, porque o papel que deveria ser exercido pelo pai não está sendo exercido. Quem está fazendo isso, fazendo os dois papéis, é a mãe, que é a provedora do lar, e que ele fica um pouco mais afastado. Então, o terapeuta, nessa escola, ele redefine as regras de funcionamento e de poder dentro do sistema. Então, quer dizer, o terapeuta, vai lá e, segundo a avaliação dele, dessa estrutura, ele redefine as regras e vai fortalecer o sistema conjugal, que é entre marido e mulher, e o sistema parental, que é os pais e os filhos. Esse que é o principal, a principal intervenção na escola estrutural. Entenderam? Sim. Sim, professor, entendi. É uma questão que hoje... Então, nesse caso aí, a escola trabalhou cada subsistema, né? Primeiro ela trabalhou a questão marido e mulher, né? Sim. Depois eles trabalharam o sistema paternal, cada um desempenhando o seu papel, e sua responsabilidade e obrigação. Então, ele vai trabalhando parte a parte da família. Ele divide a família toda e depois ele vai trabalhando cada um, né? Cada papel. Só que hoje, a gente... vocês podem perceber que é uma abordagem onde o terapeuta detém todo o poder. Ele interfere segundo a sua leitura, entendeu? Pode ser que não seja exatamente isso que esteja acontecendo. Essa é uma questão do terapeuta.
ele não conseguiu ler, entre aspas, as falas de cada um, porque a refletir, porque cada pessoa estava funcionando daquela forma. Então, uma forma bastante rígida de intervenção. Vocês conseguem perceber isso? Se alguém hoje, vocês fossem numa terapia, e o terapeuta falasse para vocês, vocês vão ter que fazer isso, 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 e aquilo, X, Y, Z, vocês acham que vocês receberiam isso de forma razoável? Não. É uma forma invasível, né? Exatamente. Mesmo porque cada um tem uma forma de conduzir sua família, de viver, né? Sei lá, é diferente de cada um. Exatamente, é isso que eu quero que vocês pensem. Foi uma forma de se entender a família num determinado contexto. Hoje, se alguém fizer para vocês e falar assim, olha, Naldimar, senta aí com seu marido, vamos fazer assim, vamos fazer assado, com seus filhos, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai dizer para ela assim, quem é tu na fila do pão, não é mesmo? Então, assim, o terapeuta, ele não pode vir, isso aí, gente, em nenhum contexto, nem no individual, nem no casal, nem na família, ele vir com essas questões prontas. Ele tem que fazer a narrativa desse cliente, entender o contexto onde ele está inserido, buscar a reflexão, segundo a abordagem sistêmica, para que essas próprias pessoas cheguem a esses novos rearranjos. Porque senão, se todo mundo soubesse o que era certo ou errado fazer, o mundo seria lindo, seria cor-de-rosa. Nós não teríamos conflitos, nós não auto-julgaríamos, nós não teríamos famílias que, entre aspas, se separaram, né? Nós não tínhamos famílias reconstituídas, que hoje é muito comum, é muito razoável. Vocês entenderam? Entendi. Professora, mas é comum, às vezes, assim, ter psicólogo que não tem essa postura e ela, de alguma forma, interferir? Sim. Por isso que a gente estuda tanto, sabe, Naldimar? Por isso que a gente quando está em clínica, a gente precisa, além de estudar muito, além de se fortalecer numa abordagem, seja aquela que você se definir, e vocês que estão começando agora, a turma está mista entre o segundo e o terceiro período, não precisa entender... fazer um pré-julgamento nesse momento agora. Professora, qual abordagem eu vou trabalhar? Qual abordagem que eu me identifico mais? Você vai definir isso ao longo do seu curso e vai depender de como você vê o homem, de como você vê o mundo. E a partir daí você vai fazer as suas formações. Só um momentinho. E também... na clínica, é imprescindível que no começo, ou em casos que tem uma demanda mais grave, você tenha supervisão. Porque você não pode se sentir o dono maior daquelas relações que detém aquela pessoa que te procura, seja ele individual, casal ou família. Então, é interessante a questão de uma supervisão de alguém que já tem mais experiência que você. E também é importante que você esteja em terapia, porque tem coisas que vai mexer com a gente, tem coisas que nós vamos chegar no nosso limiar, nós vamos chegar a falar assim, olha, esse aqui eu vou encaminhar, porque esse aqui está mexendo comigo, está misturando as minhas questões com as questões dele, e então eu também sou indivíduo, eu também faço parte desse contexto. Então, isso significa dizer, Naldimar, que nós temos profissionais bons, mais ou menos, ruins, em todas as esferas do conhecimento, sejam os psicólogos, médicos, fisioterapeutas. Então, isso pode acontecer, sim. Às vezes, o terapeuta, sem querer, ele é mais diretivo.
E aí, muitas vezes, o cliente responde nessa diretividade. Ele responde de uma forma que você, opa, fui um pouco além. Entendi. E às vezes isso acontece muito com a gente. Você, enquanto terapeuta, percebeu já as relações que ele faz, as questões que interferem nas relações, nas dificuldades dos relacionamentos. Porém, se o cliente ou o casal ainda não está na devida consciência, não adianta você falar para ele. É ele que tem que ter esse conhecimento, entendeu? Entendi. Não é simplesmente falar para você assim, olha, você é XYZ, você tem, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline. O que isso vai agregar para o cliente? Uma sigla? Aí ele vai no Dr. Google e vai ler o que é borderline? Isso não vai agregar para ele. O que você tem que entender é o indivíduo enquanto naquele contexto e o que ele está te trazendo, qual é o sofrimento, qual que é a dor, que a dor para um pode não ser dor para outro, o que é natural em uma família pode não ser natural em outra família, porque vai depender do contexto, da cultura. Você entendeu? A questão da clínica, assim, é apaixonante, sabe, Nodmar? Eu sou um pouco suspeita para falar. Porque, assim, é muito bonito quando você percebe que a pessoa chega com uma série de questões que não são relações não tão bem estabelecidas ou mal contextualizadas. E, ao longo do tempo, ela mesmo vai percebendo que ela pode fazer diferente, que ela não precisa se julgar tanto, que ela não precisa se autopunir, ou fazer relações que são as mesmas, fazendo os mesmos comportamentos, você entendeu? É um autodescobrir, é um autoconhecer. Não é essa questão eu colocar cada um numa caixinha, não, sabe? É bem mais amplo que isso. Entendeu, Leida? Foi a Leida que fez essa pergunta, professor. Sim. Ela está me chamando de Naldimar o tempo todo. Pois é, me desculpa, porque quando eu fico com a tela vendo o slide, eu não vejo vocês, eu só vejo a tela. Professora, eu não sei porquê. Quando a gente clica em mostrar participante, para mim, pelo menos, não aparece ninguém que está aqui. Se aparecesse para você, você saberia quem está com o microfone aberto, quem está conversando. Isso é importante. Mas, assim, com o tempo, a gente vai se conhecendo. E eu tenho uma... Oi? Para vocês também não aparece, né? Para mim também não aparece. Eu acho que não aparece mesmo não, viu, Leila? Aparece sim. Só no seu que não está aparecendo. Semana passada, deixa eu explicar. Semana passada, o meu não estava aparecendo. Só que eu entrei como um aluno. Aí eu coloquei... Quem está falando? Adriana. Eu coloquei aquele e-mail do CPF arroba e do e-mail. Não consegui entrar por ele. Depois que eu entrei com esse, é que está aparecendo as pessoas. Na semana passada, para mim, também não estava. Pois é, eu estou tentando entrar por ele, não consigo entrar de jeito nenhum. Dá senha inválida, já redefini minha senha. Olha, para nós, professores, a diferença é que você tem que colocar um K maiúsculo e o resto da senha é minúsculo. Eu não sei se para vocês, alunos, é dessa mesma forma. Mas a gente põe o CPF. Sim, eu também entro. Quando eu entro nessa plataforma, eu também entro com o meu CPF edumeio.com.br. E a senha é um K maiúsculo, e é a senha que vocês entram no AVA. Não, a nossa não é assim, não. Eu tive não. Do AVA. Letra, número, sendo que uma letra maiúscula e um caractere especial. Sim. AVA, para depois conseguir acessar. Não, mas Adriana, você está no nosso grupo? Não.
Nossa, senão depois eu ia chamar você no privado para você me falar como que você conseguiu. Vamos fazer o A seguinte, Naldimar manda a depois. gente Tá vai, bom. eu vou tentar criar esse grupo e aí a gente se fortalece nessas questões, tá? Para Beleza. que a gente, ao longo do tempo, a gente se organize. Importante é que vocês, gente, precisa compreender, e é muito válido isso, a gente está num contexto que nós, tanto eu quanto vocês, estamos aprendendo. Porque essa ferramenta do AVA e do Teams estarem interligados, ela está começando hoje. Porque semana passada ela não funcionou. Você entendeu? Então, assim, é muito novo tanto para vocês quanto para nós. Mas à medida do tempo a gente vai se organizando, né? E essas ansiedades ao longo do tempo elas vão sendo diminuídas, elas não vão terminar, porque vocês estão vivos, graças a Deus, e eu também. O dia que vocês não tiveram ansiedade, porque vocês morreram, viu? A ansiedade ela tá aí, mas ela pode ser trabalhada, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Quanto à escola estrutural, vocês têm alguma dúvida? Não, a princípio não. Ótimo. Então vamos para a próxima. Então, na escola estrutural, é um processo de união da família que o terapeuta obtém os dados. À medida que a terapia evolui, o terapeuta coloca questões, identifica padrões, levanta fronteiras, faz hipóteses sobre esses padrões, entre aspas, disfuncionais e faz um mapa familiar. E aí ele vai lá e redefine as regras. Ele mesmo redefine as regras para aquele sistema, buscando um rearranjo. Então, é alguém externo chegando lá na sua casa e falando assim, doravante, vocês vão fazer dessa forma, trabalhar desse jeito. É assim que mais ou menos funcionava a escola estrutural, certo? As mudanças terapêuticas são alcançadas através das operações reestruturadoras, tais como a delimitação de fronteiras, redistribuição de tarefas, escalonamento do estresse e a utilização do sintoma para fazer esse rearranjo. Então, é uma terapia de ação. O sintoma é visto como um recurso do sistema para a manutenção da sua estrutura. Então, um sistema vai aparecer para que a gente possa ver os subsistemas e intervir nesses subsistemas para que aquela estrutura permaneça. Aquela estrutura do subsistema parental, conjugal, fraternal e individual. Certo? Agora a gente entra numa outra escola, que é chamada Escola de Milão. A Escola de Milão, ela é representada mais pela Palalose. Meu espanhol não, meu italiano é maravilhoso. Junto com Bosco, com Cesse e Prata, que partiram dos pressupostos teóricos da escola estratégica. Então, vocês percebam que um interferindo no outro. Quer dizer, um pegou um pouco, o Minuti pegou um pouco da estratégica, a escola de Milão também pegou um pouco da estratégica. O que eles faziam? Eles começavam a fazer um experimento atendendo pacientes esquizofrênicos. E eles perceberam, além da teoria do vínculo do Bateson, eles descobriram uma outra situação, que além da questão do problema da comunicação, do duplo vínculo, que eu falo alguma coisa e meu corpo diz outra, é que a pessoa buscava o tratamento, mas não queria mudar. Você entendeu? Ou seja, ela buscava o tratamento, mas ela queria manter aquela mesma configuração. É como se não só o paciente fosse esquizofrênico, mas a família toda um pouco dessa esquizofrenia. É um paradoxo mesmo. Eu, tendo um paciente esquizofrênico, procuro terapia para tentar lidar com isso, mas ao mesmo tempo quero manter aquela estrutura que fez com que esse paciente ficasse esquizofrênico. É meio doido, né, gente? Totalmente. Mas a resistência, né? Eu não
Como é que é? Na realidade, é uma resistência, né? Porque ela buscava, entendia que precisava fazer mudança, mas ela não queria mudar, ué. Na verdade, aquele padrão, vamos supor, da família, é que fazia a família funcionar. Então, por isso que ela não queria mudar. Porque sair da sua zona de conforto, pessoal, seja ela individual, casal ou família, dói, não é fácil. Você tem que enfrentar, sair da sua zona de falando Nossa, em termos em termos atuais, né? Você está, por exemplo, sofrendo com um relacionamento que é abusivo. Pensar numa terapia individual. A pessoa me procura porque está com um relacionamento que para ela é abusivo. E você a ouve e entende que realmente tem traços abusivos. Mas essa relação não tem coisas só negativas. Ela também tem ganhos. Ou seja, se a gente for trabalhar na visão psicanalista, é o ganho secundário da doença. Quando eu adoeço, quando eu tenho um problema, quando eu estou doente, eu sou mais cuidada, eu recebo mais atenção, enfim. E se a gente for falar na teoria behaviorista, você tem reforço. Apesar de você ter reforço negativo, que podem ser maiores, você tem um reforço positivo nessas relações. Então, assim, é muito isso, né? A doença, ela tem um lado, mas ela tem um lado de manter o funcionamento daquela família. Então, é um paradoxo que a escola de Milhão avançou com relação ao duplo vínculo. Além da questão da falha da comunicação, a questão de se manter naquela homeostase, de não mexer naquilo que, entre aspas, funcionando mal, mas está funcionando, entenderam? Entenderam, pessoal? Entendi, mas não entendi. Não, então fala o que você não entendeu. Não, assim, eu entendi, mas é complicado isso, né? Você chegar a uma definição dessa, assim. É um conceito que hoje já se evoluiu. Hoje a gente pensa um pouco mais evoluído que é isso que eu coloquei. A cliente chega até a gente com uma insatisfação muito grande com relação ao relacionamento, e aí, ora, ela fala horrores desse namoro, e na outra sessão ela fala que ele é o homem mais maravilhoso do mundo. Então, é um paradoxo, né? Professora, sim? Qual que é a área que a senhora trabalha mesmo? Sim, eu atuo... Seu nome? Desculpa, não ouvi seu... É a Lohane. Lohane, eu trabalho em clínica na abordagem analítico-comportamental, ligado mais às terapias contextuais, que são a ACT, a Teoria de Aceitação e Compromisso, e a DBT, que é a teoria comportamental dialética. Essas são bases teóricas de terceira geração, que levam em consideração o contexto onde cada pessoa vive, né? Isso na parte clínica. Na parte organizacional, eu trabalho com gestão de pessoas, né? Então, você tem essas duas vivências, tanto na parte clínica quanto na parte organizacional. Certo? Podemos avançar? Ótimo. Bom, era uma terapia breve, em média 10 sessões, que eram quinzenais ou mensais, e o princípio terapêutico fundamental era uma conotação positiva. Os sintomas não eram sinais de loucura ou patologias, era uma resposta lógica que tentava proteger aquele sistema de mudanças que poderiam ser indesejadas ou ameaçadoras. Ou seja, eu não vou dar conotação para aquele sintoma, para aquela patologia como uma loucura, mas sim como uma forma que aquela família, que aquele grupo teve de se organizar para situações indesejadas.
Então, sai um pouco daquela questão, o que é louco, o que não é, sai daquele mito, né? Que, nossa, sua família é louca, porque tá fazendo isso por aquilo. Então, ele vê o sintoma numa conotação de tentar proteger aquela família de situações indesejadas ou ameaçadoras. Então, o sintoma não é negativo, o sintoma tem uma conotação positiva, tá? E eles trabalhavam em grupo, na verdade, em dupla. Eles trabalhavam em duplas de preferência mista, para tentar favorecer a questão da identificação, um homem e uma mulher. E essa dupla atendia a família e o resto do grupo observava atrás do espelho unidimensional. Vocês têm noção do que é esse espelho? Sim. Sim, porque quando eu fui à faculdade, eu não tive acesso aos laboratórios. Eu não sei se hoje ainda tem essa sala. Está construindo, né? Então, isso é antigo, né? A gente muito quando a gente está fazendo estágio supervisional. Exatamente. Porque quando vocês entram em estágio, seja para atender individual ou clínico, geralmente o supervisor fica lá atrás do espelho, percebendo aqueles comportamentos, né? Eu pelo menos imagino aquele espelho que a gente vê em filme, é isso? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, era esse tipo de espelho que se usava, tá? Com relação a esse tipo de observação. Mas aí, o propósito, naquela época, era traçar planos para a intervenção, né? De uma forma mais rígida com relação à família. Então, depois de um tempo... Sim? Você imagina o tanto de terapeuta que precisava para uma sessão, hein? Pelo menos 4, né? Pois é. Professora, tem aluno querendo entrar. Tá, só um momentinho, por gentileza. Eu fiquei intertida nas respostas, tentando responder vocês e pisquei aqui. Seja bem-vinda, viu? Acho que Mônica, né? A Mônica que entrou agora. Isso, professora, tinha caído e voltou agora. Obrigada. Me desculpa, viu? Porque a gente fica tão entretida nas perguntas de vocês que acaba não olhando o chat. Acontece. Tudo bem, obrigada. Então, eu estava já na outra tela. Então, depois de um tempo, os terapeutas saíam da sala, discutiam o caso com o restante criava a hipótese e estabelecia as diretrizes que seriam passadas para a família. Veja, gente, tanto que isso era rígido. Hoje, se a gente for fazer isso com a família, a gente é a pedra rachada. Não acontece mesmo, ninguém aceita, né? Mas tudo é evolução, tudo é uma evolução de pensamento e evolução de ideias do próprio ser humano, né? Então, os terapeutas retornavam à sala de terapia, comunicavam à família as ideias do grupo e as prescrições que deveriam ser seguidas. Eles não viam sintomas como patologias isoladas, mas como algo importante para que a família mantivesse uma homeostase. Então, assim, era diretivo. Era totalmente diretivo. Então, vocês perceberam que essas escolas que a gente trabalhou aí, tanto a escola estratégica, quanto a escola estrutural, quanto a escola de Milão, tinham diretrizes, tinham, tipo assim, receitinha de bolo, que a família tinha que fazer. Só que a evolução do pensamento, ela também caminhou. E hoje nós não trabalhamos mais assim, nós não temos mais essa rigidez, essa prescrição, essa ideia de sintoma isolado, eles também só trabalhavam com sintoma e não com... Exatamente. Que muitas vezes isso acontece demais. A pessoa nos procura por uma queixa X, mas, na verdade, a queixa não é essa, a queixa é outra. E aí, ao longo da terapia, lá pela segunda, terceira sessão, quando ela é individual, o cliente fala assim, não é isso que eu queria, não, mas agora eu quero, é isso.
Você entendeu? Ela muitas vezes vem por um... Eu citei na aula passada um caso de uma colega que esse caso foi colocado em um congresso bastante interessante, que o cliente veio para se descobrir, para se autoconhecer, não tinha conflito nenhum. E aí, ao longo das sessões, ele foi descobrindo homoafetivo. E como que isso interferiu na conduta da terapia. Enquanto que a queixa, se você fosse trabalhar o sintoma dentro dessas escolas aí, tanto a estratégica, a de Milão e a estrutural, você ia ficar lá no autoconhecimento. Enquanto que, na verdade, ele queria algo bem mais profundo, né? Algo bem maior. E muitas vezes é o que acontece. Muitas vezes o cliente, o casal, não sabe muito bem o que quer. Nós vamos nos descobrindo ao longo do tempo, tanto o terapeuta quanto o cliente, ou o casal ou a família. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar, certo? Os rituais nessa abordagem eram um outro tipo de intervenção. O terapeuta via um ritual ou um conjunto de ações e tentava reorganizar isso. Então, ele fazia novas regras, substituía regra, elaborava um outro ritual, sempre exclusivo para aquela família. Mas, de alguma forma, é muito diretivo, é muito intervenção no sentido, eu vou lá, faço uma intervenção não no sentido de técnica, mas no sentido de propor algo rígido para mim, ou propor algo rígido para o cliente. Você está falando dessas teorias, eu estou só enxergando a Super Nani. Mas a Super Nani é um contexto diferente, é um programa de televisão, né? Ela vai lá e tenta colocar regrinha. Tem um lado bom daquilo lá, porque tem algumas famílias que precisam um pouco disso, mas não é só aquilo, né? A terapia não pode ser só aquilo, não pode ser só colocar a pessoa no cantinho do pensamento, porque às vezes a criança tem um tipo de comportamento porque ela quer se fazer presente, o cantinho do pensamento não vai funcionar. Então, assim, a gente não pode ser... Tem que entender sempre o contexto, sabe? Não pode pensar só naquele mundinho, não. A gente precisa largar as nossas visões. Mas lá foi uma regrinha, né? Oi? Mas o que ela propõe é uma receita de bolo. Sim, é uma receita de bolo. A gente tem mas que também observar os antecedentes, né? O que acontece? Antes da gente falar dessa questão, é um programa de televisão que a técnica pela técnica funciona, mas ela vai funcionar para tudo? Não. Vai funcionar para todos? Não. Porque nem todo mundo vai ficar no cantinho do pensamento. Nem todo a família vai aceitar aquelas regrinhas, entendeu? Então, é muito da questão do contexto, do antecedente. O que antecedeu aquele comportamento? Nesse sentido aí, vem o meu viés da minha formação, né? Mas é importante ver o que aconteceu antes, o que aconteceu, o que é o comportamento em si, quais as consequências desses comportamentos que estão sendo vistos, tanto individual quanto coletivo. Então, tudo isso vai interferir, não é só simplesmente botar as regrinhas lá e eles seguirem, não, né? Porque eu não sei vocês, já faz tempo que eu não assisto mais isso, mas em alguns momentos tinha família que não aceitava, não. Vocês já viram alguns episódios que as famílias não aceitavam? Ou que não funcionava? Eu não assisti muitos episódios, não. Em alguns episódios que eu assisti, a família meio não aceitava aquilo lá, não. Algumas, lógico que eles vão mostrar a maioria que deu certo, né? Ninguém vai mostrar aquilo que deu errado. Mas a maioria, alguns a família não aceitava, não.
Então, voltando aqui para a nossa escola, houve ampliação da visão do jogo familiar para mais de uma geração. Então, eles entenderam que, além da questão da família atual, tem a questão de 3 gerações, ou seja, a geração atual, a minha geração, agora, a geração que me antecedeu, os meus avós, e a outra geração, os filhos. Então, eles perceberam que para aparecimento de uma patologia, seja ela qual for, seja ela qualquer patologia, ela seria necessária pelo menos 3 gerações. Aí, hoje, nós vamos entender lá no meio do curso, a questão da importância do geneagrama, que é herdado da genética, mas que a gente vai avaliar a família numa árvore, como que evoluiu aquela família ao longo daquelas gerações. Então, a importância também da Escola de Milão foi trazer essa questão da geração. O que hoje a gente pode pensar também em repetições de padrão familiar, padrões de comportamento sendo repetidos, né? Que vai influenciar lá na frente nas escolas que nós temos atuais hoje de terapia familiar, do que hoje a gente trabalha em terapia familiar, tá? O que muitas vezes, a hora que você faz esse genograma, a pessoa leva um susto, porque ela não tinha percebido aquela repetição, que às vezes não vem necessariamente da avó, vem de uma tia, né? Vem da família como um todo. Então, é muito interessante, isso é pauta de aula bem mais à frente, para vocês verem tanto que estudar a família não é tão linear, não é tão rígido, não é tão simples quanto se parece colocar dentro de determinados paradigmas. Pessoal, até aí tudo bem? Podemos continuar? Podemos. Sim, muita informação, né? Muita informação, mas vocês podem ter tranquilidade que a hora que vocês eu disponibilizar, vou colocar esses materiais, vai ficar bem tranquilo. E o importante é vocês perceberem a evolução desse pensamento, como que esse pensamento foi construído ao longo do tempo, que as coisas não foram assim, acabou um, terminou outro, e foram tendo influências. E uma das influências que a gente tem na terapia familiar é a psicanálise. Porque a psicanálise, ela veio tirar o homem do objetivo, veio o subjetivo, veio o inconsciente, veio a questão das instâncias e de ego, superego. Isso também repercutiu lá na terapia familiar, porque muitos dos teóricos da terapia familiar eram psicanalistas, inclusive o Minucci. O Minucci era psicanalista. Então, eles trabalhavam no sentido de tentar completar os conceitos da cibernética, trazendo as contribuições das histórias familiares e dos desdobramentos ao longo do tempo. Porque a psicanálise vem resgatar a nossa história. Como que foi, vamos supor, chega cliente, se for um psicanalista, ele vai falar como que foi a sua história, foi uma criança esperada, não foi uma criança esperada, seus pais estavam juntos, não estavam juntos. Então, traz a história familiar. As outras bases teóricas que nós temos hoje, também fazemos isso, que é a chamada anamnese. A anamnese, independente da abordagem da qual vocês vão trabalhar, ela tem que existir, porque você tem que saber de onde que essa pessoa está vindo, onde que ela está inserida, que contexto que ela está. Então, a psicanálise veio trazer para a terapia familiar essas contribuições das histórias, dos desdobramentos ao longo do tempo, e como isso vai repercutir na questão do sistema, da cibernética, das relações, né? Eles vão resgatar a importância do processo da relação familiar, não somente no momento observado, porque vocês perceberam que as escolas, tanto estratégica, quanto a estrutural, quanto a Milão,
pegava o comportamento e tirava uma foto e retratava ela. Então, o que a psicanálise veio trazer de contribuição para a terapia familiar é que não é só o momento observado que a gente vai trabalhar, mas, assim, como que aquela história daquela família, daqueles membros, está interferindo naquele presente e pode interferir num futuro. Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. A anamnese no organizacional, ela ajuda a entender mais o candidato? Sim. Ou não é utilizado, não pode usar isso? Na organizacional, vai depender de qual contexto que você está trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando em processo seletivo, além da questão do profissional, do que a pessoa fez, qual que é o histórico profissional que aquela pessoa tem, quais empresas ela trabalhou, quais as competências elas têm, eu preciso saber da família, se ela mora com quem ela mora, como que ela mora, se ela é a provedora do lar, se ela não é a provedora, se ela é casada, se ela é descasada, como que a relação da família vai interferir no comportamento dela dentro da empresa, porque vai depender também de qual que é o perfil. Geralmente, quando a gente está fazendo entrevista de seleção, em alguma parte da entrevista esse trabalho é tratado. A gente trata, vê como é que a família, no meu caso, por exemplo, a gente trabalha a gestão por competências, né? Então, eu vou perguntar algo que fez significância para ele, que ele já fez, e como que ele atuou, para me tentar identificar possíveis competências que ele tem no futuro. E a parte da família, a parte de saúde, eu não deixo de perguntar, a gente não deixa de perguntar, porque isso vai interferir. Por exemplo, trabalhando num hospital, eu vou contratar uma técnica em enfermagem. Aí você vai trabalhar como é que está a questão dela, da família e do estado de saúde dela. Porque se hoje, na atual conjuntura do Covid, ela for diabética, ela é grupo de risco, então não posso contratar ela para esses locais. Você entendeu? Então, eu entendi. Tudo isso que você falou eu já faço, sabe? Sim. Mas eu só queria buscar uma outra ferramenta que me mostrasse mais esse comportamento familiar por alguns traços de perfil que eu tenho observado e que eu não tenho conseguido detectar. Em que sentido? Você pode me dar um exemplo para que eu possa te ajudar? Porque eu não consegui visualizar. Não, assim, quando o candidato, assim, ele na entrevista ele demonstra uma situação, quando ele é admitido, ele muda o comportamento. E, de certa forma, assim, coisas ligadas à família, por exemplo, assim, não vai trabalhar porque a minha esposa vai no médico, eu tenho que acompanhar. Entendeu? Coisas ligadas a isso que vai contra todo um perfil profissional que a gente conseguiu detectar dessa pessoa. Geralmente... Essa irresponsabilidade profissional em função ou joga como consequência de algum membro familiar, entendeu? Entendi. Na verdade, você está colocando que às vezes a pessoa não é tão comprometida quando ela disse na entrevista. Sim, e aí sempre algum sempre compromisso com a família. Então a gente já faz essa anamnese que eu pensei que poderia ser diferente, mas mesmo assim ela ainda não está sendo completa. Em entrevista de seleção a gente não considera isso uma anamnese, mas você vai trabalhar na entrevista o contexto familiar, né? Vai fazer perguntas com a rotina daquela família. Geralmente eu pergunto assim: como é que é a sua rotina? O que você faz? Aí, se você vê que a pessoa fica muito tempo ligada a essas pessoas, ou muito sobrecarregada, você tem que analisar ela dentro daquele contexto. Eu sempre pergunto dentro do contexto, ou algo que aconteceu
que você possa tirar dela aquele comportamento. A partir de algo que já aconteceu, você já pode prever como que ela poderá se comportar. Mas eu te digo o seguinte, o ser humano, ele é imprevisível. E nas entrevistas de seleção, a gente tem coisas horrorosas pela internet, né? Explicando como que deve ser, como que deve ser respondidas. Então, você, na minha sugestão que eu te dou, desconfie daquele candidato que ele é o máximo, ele é tudo, ele não tem defeito, ele é tudo que você é aquilo que você esperava. Então, desconfie, porque nem sempre é assim. Porque, muitas vezes, ele é tão sagaz, tão perspicaz, que ele percebe aquilo que você quer ouvir e fala só aquilo que você quer ouvir. Por isso que a gente trabalha mais na gestão de competências, né? Que trabalha a partir de um dado que aconteceu, de um fato que aconteceu, você tenta prever como que ele vai se comportar no futuro. Eu sempre pergunto assim, como que você... Que dia que você, por exemplo, estou contratando um vendedor, que dia que você não aguentou e destratou um cliente? Porque isso já aconteceu em algum momento, né? E você desconstrói aquela pergunta pré-determinada. Ele vai ter que soltar alguma coisa. Ou, por exemplo, no caso de motorista, o senhor já teve algum sinistro? O senhor já bateu? Motorista profissional. Não, doutora, nunca bati. Falei, então você não me serve, porque alguém que nunca errou se desconstrói essas falas padronizadas. Ou então, assim, qual que é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista. Né? Aí você fala assim, daquilo que você fez, das atitudes que você fez, qual aquilo que você mudaria? Ou qual foi a decisão mais assertiva que você teve? Qual a decisão mais desastrosa que você teve? Você tira a pessoa daquele feijãozinho com arroz, as entrevistas estruturadas, sabe? Não sei se te respondi. Não, sim. Eu tenho buscado, assim, essas alternativas, porque eu tenho um escritório e eu tenho psicólogas que trabalham para mim, sabe? Sim. E, de vez em quando, elas erram muito no perfil. Principalmente de vagas operacionais. Uhum. E aí, eu estava estudando, pensando essa semana, de fazer com que elas avaliem mais a parte familiar dessas pessoas, para eu entender um pouco mais esse candidato, para que eu evite tantos problemas que eu tenho, entendeu? A questão no operacional, por exemplo... Por isso, quando você falou na anamnese, eu não conheço a anamnese completa, né? A gente faz uma parte dela. A anamnese, ela vai mais atender mais a clínica e mais a hospitalar. Na organizacional, a gente vai trabalhar a entrevista. Não, beleza. A entrevista como um todo. E na entrevista tem questões familiares. O que eu posso te sugerir é trabalhar as entrevistas com esses profissionais que você está lidando com a questão da gestão por competências. Sim, qual que é seu nome? Eu posso te passar Leida. algumas literaturas. Como, Leila? Tá bom. Leida, depois vai montar o grupo, a senhora me chama lá no privado, então. Eu vou te passar e a gente conversa. A gente tem algumas literaturas bastante interessantes com relação a essa gestão por competência, principalmente com relação a tipos de perguntas que a gente possa ter. Mas, na minha experiência, o que eu posso te falar das questões operacionais? Interfere muito o local onde a pessoa vai trabalhar, a distância, por exemplo, o tempo de trajeto de ônibus. No começo, ela vai falar assim, não, eu pego 3, 4 ônibus para ir trabalhar, porque eu estou precisando trabalhar. Mas ao longo do tempo ela não aguenta. Ou, por exemplo, questões de ordem matrimonial.
Se o seu marido, por exemplo, eu trabalhava numa empresa onde eu tinha muita vaga tarde e noite. Com mulheres... aí tá fazendo um barulho. Com mulheres é muito complicado isso, porque os esposos, os maridos têm muito ciúme. Então, se não for uma pessoa que mora bem próximo à empresa e que tem essa relação melhor com o marido, ela fica pouco no trabalho. Você entendeu? Que vai depender do contexto. Tá? Não, tá bom, obrigada. Uma referência que eu posso te dar é a Rabalho. Eu já fiz treinamento com ela de gestão por competências e seleção por competências. Ela trabalha isso com muita maestria. Eu tenho livros dela que pode contribuir para você e para sua equipe. Depois eu posso te passar privado. Tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, a gente teria que dar um intervalozinho. Já são 8:55 e nosso intervalo seria das 20h50 às 21h10. A gente pode dar um intervalo? Pode sim, para esticar o corpo. Alguém queria fazer alguma pergunta? Acho que Rafael queria fazer uma pergunta? Não, era o Tomás. Tomás, você queria fazer alguma pergunta, Tomás, antes do intervalo? Eu queria perguntar se isso que você estava falando, se isso é velado ou se isso é explícito. Velado no que sentido? O meu questionamento é se isso é legal de ser feito. O quê? Eu analisar o histórico familiar de alguém. Não, é legal. Eu não estou invadindo a privacidade de ninguém, não. Eu só quero saber como que é a família, se ela mora com os pais, se ela mora com o marido, aonde ela mora, qual a relação que ela tem, né? Eu não estou invadindo, não. Não é uma questão. Não vai ser usado para eliminar o candidato? Não, a minha experiência diz, na verdade, é que isso interfere, não que isso vai eliminar o candidato, não. Isso ao longo do tempo vai interferir, não vai desclassificar alguém. Eu vou te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo? Fica à vontade, Leila. As duas psicólogas minhas aprovaram um candidato. Elas não viram defeito no candidato. Eu sou como professora, eu não acredito nisso. Sempre alguma falha, não é nem falha, como é que fala? Tem pontos a melhorar. Elas contrataram essa pessoa, não passaram por mim, e a pessoa com menos de um mês de trabalho, a primeira alteração que nós tivemos no roteiro dele, ele já mudou o comportamento dele, já se tornou uma pessoa extremamente agressiva, não aceitou essa alteração que a empresa solicitou. Ele foi contratado para ser um RT. O que é um RT? É uma retaguarda para cobrir faltas, entendeu? E o que acontece? Ele foi extremamente agressivo e não foi trabalhar. E todo dia ele liga, marca que vai no escritório para resolver a situação dele e não vai. E o que eu comecei a observar? Que algumas vezes que ele me liga, eu percebo que ele está alcoolizado. Entendeu? Então, como elas não aprofundaram a pesquisa familiar dele, como é que ele é na família, se ele tem o hábito de ingerir bebida alcoólica, quantas vezes na semana, se ele gosta, né? Como é que é essa relação ao trabalho, elas não aprofundaram nisso. Hoje eu estou tendo um problema seríssimo com esse candidato, e eu selecionei ele para trabalhar numa rede multinacional, entendeu? De fast food. Então, eu estou tendo muito problema. Então, quando a gente trabalha com a questão organizacional, a gente é responsável por aquele candidato que a gente aprova para o cliente. E a partir do momento que esse candidato começa a dar trabalho, a gente tem que ajudar o cliente a solucionar. O que eu posso dizer, te acrescentar, na verdade, não há uma questão ética nem legal em relação a isso. O que você vai tentar fazer é investigar o quanto aquilo vai interferir na relação do trabalho.
Porque as pessoas, pessoal, elas não são, não é que elas não tenham defeitos. Eu costumo colocar, porque defeito é uma coisa muito pejorativa. Ela tem um ponto de atenção, ela tem algo que ela precisa desenvolver, porque senão ela não seria humana. Sim. Então, o que a gente faz é aprofundar na entrevista de seleções questões familiares, questões culturais, questões de aprendizado, questões a parte de escolaridade, de curso, o que ela já viveu, como ela já se comportou, porque como ela já se comportou, pode me dar a ideia de como ela se comportará. Mas isso é uma previsão, porque o ser humano, ele é imprevisível. Vocês escolheram uma profissão que o ser humano, ele é indivisível, ele é único, ele não, por mais que você tente todas as técnicas, todos os conhecimentos, ele vai te surpreender. Não vai conhecer. Uhum. A mesma coisa vai tentar minimizar isso. Casal ciumento, né, professora? Eu já tive muito problema com homem ciumento ou mulher ciumenta. Eu já tive problema de contratar um rapaz para trabalhar e a esposa dele ir no trabalho dele e agredir ele dentro do trabalho porque ela tinha ciúmes dele trabalhar num departamento que tinha mais de 3 colegas femininas. Isso acontece. Entendeu? Então, assim, é uma situação que não foi avaliada e que gerou um transtorno no profissional dele dentro da empresa, né? O que eu sugiro a você também, Leila, é não ficar só com uma única entrevista de um único psicólogo. Geralmente, passar por mais etapas, né? Fazer do processo seletivo não uma única técnica como uma entrevista, mas outras, para você complementar, porque aí você vai ver um comportamento num determinado etapa do processo seletivo, outro comportamento em outro, né? É uma soma, ele não vai ser, você não vai pegar uma foto dele e retratar só no que foi na entrevista. Aí a gente sugere, a gente pede que façam mais momentos grupais, como as técnicas de dinâmica de grupo, ou uma entrevista com um gestor, que pode agregar muito, porque a visão do psicólogo organizacional é uma, mas do gestor é outra, e elas podem se complementarem, elas não precisam ser divergentes e não precisam ser as únicas verdades do mundo, mas elas podem se complementar na visão do resultado final. Por exemplo, eu já trabalhei em processos seletivos que a gente, por exemplo, entrevista X e X candidatos e mandam 3 para o gestor entrevistar. E aí o gestor chega e fala, eu adorei fulano é maravilhoso, fulano é maravilhoso. Aí, com muita calma, muita paciência, você diz, olha, ele tem esses pontos positivos que você ressaltou também. Mas, contudo, no entanto, eles têm esses pontos de atenção. Você, enquanto gestor, tem condições de desenvolver esses pontos de atenção? Porque a pessoa pode ser desenvolvida. Por isso a gente é psicólogo. Se a gente não acreditasse na mudança, a gente não estava aqui, né? Então, você está disposto a trabalhar esses pontos de atenção? Ele trabalha mais individual, ele trabalha mais de forma mais lenta. É isso que você quer? Aí ele vai pensar. Tem gestor que acolhe, tem gestor que não acolhe. Só que uma contratação mal conduzida, ela gera um custo muito grande para a instituição, tanto do ponto de vista legal, de rescisão, quanto do ponto de vista de recontratar, treinar novamente, incorporar a cultura da instituição, entendeu? A gente fugiu totalmente do tema, gente. Tá certo? Leila, tá respondido? Leila? Tá sim, professora, certinho. E quem perguntou, sim? A questão que o Thomas colocou a colocação, eu achei bem bacana, aconteceu comigo, né? Sim. Eu fiz entrevista para realmente é nessa que eu estou hoje. E ele não era psicólogo,
é só o supervisor da empresa. Só que a entrevista dele foi bem mesmo, assim, cruel. Tá? Ele puxou o histórico de onde eu moro, ele foi nas redes sociais, pesquisou minha vida nas redes sociais, né? Fez aquela pesquisa antes dele fazer comigo, ele focalizou nas redes sociais. A minha forma de ser... Na verdade, ele te investigou, né? Na verdade, ele te investigou, né? Perguntou por que eu vim do Maranhão para cá, se lá não tinha emprego, fez esse tipo de perguntas assim. E acaba que a gente fica um pouco assim, controlados, as reações de responder à altura do que ele quer ser ouvido. Né? Então, assim, deixa da gente também um pouco a desejar. Ele deixou que a gente ficasse meio escabriado com as perguntas. Você ficou com medo de não ser classificado, porque as perguntas dele estavam sendo muito assim, incoerentes, questão da família, com quem eu moro, se eu tenho filho, com que é a cultura, o Maranhão tem emprego, por que você não ficou lá? Tá? Aí, eu achei bem a colocação do Thomas boa, porque também fiquei muito assim, desajeitado, desconfortável nas respostas. Desconfortável, né, Rafael? Mas o que eu posso te dizer, Rafael, é que da mesma forma que nós temos profissionais excelentes na área clínica, terapia familiar, nós temos profissionais e profissionais, gestores e gestores. E tal qual você, que é indivíduo, que tem a sua história, ele também tem a sua, ele também tem seus problemas, ele também tem suas dificuldades. E, na verdade, houve aí, nesse contexto que você está me colocando, ele botou muito dele nessa sua entrevista, né? Pois é, mas assim, em momento algum, ele falou sobre a vaga do emprego, a função. Sim, sim. Ele não buscou meu currículo profissional, ele buscou meu lado pessoal. Sim. Aí saber como era a minha carreira profissional, o que eu fiz, o que eu decidi fazer, o que eu buscava, qual era o meu objetivo. Ele não me perguntou isso. Ele perguntou sobre a minha vida pessoal lá fora, entendeu? Entendi. Na verdade, eu considero, Rafael, essa questão como uma entrevista mal conduzida. Não foi um bom contexto. E aí eu sempre falo para tanto na área organizacional quanto na área clínica, será que essa empresa é interessante para mim? Né? Será que eu vou construir uma boa história nesse lugar? Será que esse lugar vai me adoecer? Né? Eu sempre falo, quando eu estou entrevistando alguém, eu sempre falo, eu estou te selecionando, mas você também está selecionando a empresa. A empresa vai de encontro aos seus valores? Vai de encontro àquilo que você gostaria? Será que você gostaria de trabalhar com um gestor como esse? São essas reflexões que eu faço, sabe? São reflexões que você vai... Não adianta eu falar para você que o mundo corporativo é lindo, que a área organizacional só tem coisas positivas. Eu estou com 23 anos trabalhando aí na área e já vi coisas que eu vou te falar, Rafael, não são dignas, né? Professora, e outra coisa, quando ele coloca assim, ó, qual a sua salário que você gostaria de ganhar? Aí você coloca o salário básico. Aí você coloca uma salário de 1.500. O que quer dizer isso? Desculpa, cortou, eu não entendi. Quando a pessoa fala assim, qual o salário que você gostaria de ganhar? Aí você coloca o salário básico, ou você coloca 1.500, vamos supor, né? Ou seja, eu posso deixar essa resposta neutra? É muito difícil você se colocar neutro nessa situação, porque quem pergunta essa questão da pretensão salarial quer saber por quanto você vai. E agora, eu vou ser bastante sincera, o contexto hoje na área do trabalho está bem complicada. Por quê? É a lei do mercado. Quanto mais pessoas desempregadas tem, menor é o salário. Entendeu? Então, essa é a lei de mercado. Professora, mas tem muita gente que não está com essa consciência. Sim, mas a lei, é uma lei de mercado, viu, Leila? Vai ficar desempregada, porque você está encontrando muitos profissionais qualificados, entendeu?
com uma faixa salarial que hoje está sendo oferecida. Professora, né? Mas é porque o contexto, pessoal... Estão oportunas. Oi? A maioria das empresas hoje estão sendo oportunas. Na verdade, não é oportunas, Rafael. O contexto mudou. O contexto mudou. O que o contexto mudou? Deixa eu só te falar. Só um momentinho, por gentileza. O que o contexto mudou? Hoje, por exemplo, quem trabalhava na área educacional, que tinha 100 alunos numa escola, hoje não tem 30. E como que ela vai lidar com os custos fixos? Ela vai reduzir salário mesmo. Então, nesse sentido, o mercado é cruel mesmo. Ele é cruel. Também está usando também da bondade. Quando eu falo o seguinte, a pessoa é formada em administração, certo? Ele tem um hábito de ganhar 4 a 5 mil. Certo, salário dele descer para 2 mil é uma coisa. Agora, ele tem um salário básico. É fudido. Salário de 1.500, de 1.050, né? As empresas hoje estão sendo muito oportunistas. Mas, na verdade, Rafael, não é a palavra... Eu trocaria, eu substituiria a palavra por oportunista pela lei de mercado. Quanto mais pessoas desempregadas, mais você joga o salário lá embaixo. Aí você ganha mais. Ou você perde menos, porque as empresas também tiveram que se reinventar. Não pensem vocês que o mercado de trabalho está o mesmo que há um ano atrás. Pois de mas forma nenhuma. É isso que eu estou tentando explicar. Uma pessoa que ganha 4 mil, ele por 2 mil é uma coisa. Agora, ele se rebaixar formado, graduado, para poder ganhar um salário, tendo família, ele não vai, professora. Não vai. Não. Aí vem outra pessoa, de nível baixo, aí ganha vaga, entendeu? Sem experiência, entendeu? Pois é. Mas aí o que acontece? O gestor que toma essa decisão, Rafael, ele vai ter que arcar com os custos disso. Qual que vai ser os custos? Ele vai propor um salário mínimo, mas aí ele vai ter que investir em treinamento, ele vai ter que investir em qualificação, porque as pessoas não tá nem na metade daquilo que o outro que propôs 2 ou propôs 4 estaria. Aí é o custo de uma contratação que não foi bem conduzida. O que é melhor para mim? Eu contratar a pessoa com as competências que real preciso, que a empresa precisa, ou eu vou contratar abaixo do mercado e vou ter... Aí tem uma outra questão que vocês não colocaram, a questão da rotatividade. A pessoa pode até, por uma questão de subsistência, de não ter mais o que comer, aceitar ganhar um salário mínimo. Mas na primeira oportunidade, 2 mil, ela vai embora. Então, aí o empresário perde. Isso, prejuízo, né? É um prejuízo. Mas aí você vê que não é uma relação linear, é uma relação que é dupla, ela vai e vem, porque ele pegou a lei de mercado, viu que tinha muita gente, colocou o salário lá embaixo, e aí contratou gente com menos qualificação, gastou com treinamento, investiu naquela pessoa e 2 meses depois a pessoa saiu. Você entendeu? Aí o que a gente vai entender? A política de gestão de pessoas que a empresa vai entender. A política é abaixo do mercado? Ou é abaixo do mercado ou é acima do mercado? Cada política de gestão de pessoas vai entender de uma forma. Se eu entender que é abaixo do mercado, eu vou ter que entender uma série de consequências a longo prazo. Se eu entender no mercado, eu vou ter uma série de questões. Mais uma vez, pessoal, entendendo, pensando no todo. Eu não posso pensar na empresa ou numa organização, numa instituição, em separado. Eu vou contratar um auxiliar de limpeza, mas aquele auxiliar de limpeza vai interferir como o cliente é tratado, como o cliente é recebido. Ele é um todo, ele não é em separado. A gente pode dar um intervalo e encerrar essa situação e eu posso responder essas perguntas no privado para cada um, porque nós estamos fugindo da pauta. Pode ser, mas... Eu ainda tenho muita coisa para falar ainda. Pode ser? Pode ser. Então, a gente interrompe, são 9h10, a gente pode voltar 9h20? Pode. 10 minutos, tá bom? Tá bom. Ok. Até mais. Obrigada.